Vamos ler a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 7, versículos 15 e 16, irmãos. Diz assim a Escritura Sagrada. Daniel 7, 15 e 16. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós temos essa porção da sua palavra tão preciosa, tão importante, Senhor. E nós pedimos que o Espírito Santo nos abra o entendimento do seu propósito, deixar esses 2 versículos para nós, para a sua igreja. Fale conosco, Senhor, e que o nosso coração se abra para receber a sua palavra com fé, com obediência, com humildade, Senhor, para nosso fortalecimento, para a nossa edificação espiritual. No Senhor Jesus, com perdão, Senhor, dos nossos pecados, nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Irmãos, nós chegamos com estes 2 versículos à segunda metade do capítulo 7 de Daniel. Nós estamos aqui só começando o estudo das profecias de Daniel, que vai até o final do livro, né? A metade do livro é histórica, a primeira metade, a segunda metade do livro é profética. Nós estamos, então, iniciando essa caminhada. Esse capítulo, nós já estudamos aqui, então, a visão, nós já vimos a descrição que Daniel dá da visão que ele teve, do sonho que ele teve. O primeiro versículo, vocês lembram, que põe a data, põe assim, a ocasião, não é, em que ele recebeu esta revelação, dizendo assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então, foi uma profecia, foi uma revelação de Deus. E nós vimos que essa profecia, ela era de um mar turbulento, uma visão de um mar turbulento, que dele saía 4 animais, na verdade 4 bestas, 4 animais muito estranhos, e que estes animais, então, eram todos feios e muito violentos. E nós temos estudado aqui, nós vamos até chegar agora na parte da interpretação, em que o anjo vai dizer para Daniel, olha, se refere a 4 reinos. Você tem aqui no versículo 17, estes grandes animais, semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estudar aqui esse versículo. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. Então Deus está aqui dando uma visão da história da humanidade e do que ele está realizando, do propósito dele. Então nós temos 4 reis, que são impérios deste mundo, mas que se está ligado lá ao fim do mundo já, a questão do anticristo e tudo. Nós temos uma segunda parte da visão. Eu tenho falado assim para vocês, né? O andar de baixo e o andar de cima. O andar de baixo é a visão do mundo, representado por esses 4 reis violentos. Nós temos o andar de cima, que é o estabelecimento do trono de Deus e do juízo, que a Bíblia aqui chama Deus, na profecia aqui, do ancião de dias. Deus aqui é representado por um idoso, então ele se assenta para julgar, o seu trono é de fogo, diante do trono sai um rio de fogo, e aí nós vimos aqui que Deus então vai estabelecer o juízo. Depois Daniel vê que aquele animal mais feio, o 4º animal mais violento de todos, ele é morto, e os outros 3 animais tira-se o domínio dele, mas eles ainda sobrevivem algum tempo, e nós estudamos isso aqui. Tudo isso é profecia também a respeito do juízo de Deus sobre os impérios, e de que Deus também dá um tempo aos homens para o arrependimento, conforme o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Romanos, no capítulo 2, que ele diz assim, que a longanimidade de Deus, ela te conduz ao arrependimento, né? Então, Deus está revelando aqui essas coisas. E a última parte da visão, irmãos, é a de um filho do homem, que vem nas nuvens e que se aproxima do ancião de dias.
e que ele é conduzido ao ancião de dias. E nós vimos aqui semana passada. Então, que tudo isso significa o quê, irmãos? Essas cenas, né, que o Daniel viu, que Deus está ali olhando para o mundo, que existe uma violência no mundo muito grande contra os oprimidos, mas especialmente contra a igreja, que vai ser perseguida, e que Deus, porém, vem julgar, e que a salvação do seu povo vem através desse Filho do Homem, que é quem? É Jesus Cristo. Então, tudo isso Daniel, ele está vendo, irmãos. E essas visões, então, elas, para Daniel, causam, assim, um impacto muito grande. E é esse impacto muito grande que ele descreve aqui no versículo 15 e no versículo 16. Então, esses dois versículos, na verdade, eles estão nos falando sobre como Daniel reagiu diante desta revelação, diante deste sonho. E, a partir daqui, o que o texto vai falar para nós vamos observar então, já no versículo 16, é que ele vai perguntar. Ele vai dizer assim, versículo 16, né? Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. Ou seja, Daniel foi impactado e Daniel, ele quer saber o significado daquelas coisas. Então, a partir do versículo 17, começa-se ali a dar uma interpretação para ele. Essa interpretação é importante para nós compreendermos a profecia. E nós vamos começar então, já falamos muitas coisas aqui na primeira parte da profecia em si, e nós vamos estudar mais a partir da semana que vem. Mas hoje, então, eu quero me deter na reação de Daniel. Daniel aqui, acontece então duas coisas com ele. Ele fica muito abalado. O versículo 15 diz, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Ele fica extremamente abalado com a profecia, com aquilo que ele estava vendo. Então, essa é a primeira grande questão que o texto nos mostra. Aqui, irmãos, a palavra de Deus quer nos chamar a atenção para a fragilidade humana, né? Que não somente a profecia, nós devemos observar a profecia, mas nós devemos também observar a reação que a profecia causa quando ela é, vamos dizer assim, observada com fé, com piedade, com amor, com temor a Deus. Não podemos ficar indiferentes diante da profecia. Nós não podemos. E Daniel não fica indiferente. Ele não passa por aquela visão como se não fosse nada. E eu poderia até ilustrar com vocês assim. Vocês imaginem, nós assistimos um filme, assistimos uma série, assistimos alguma coisa, lemos alguma coisa, e aquilo pode nos impactar, né? Nós podemos ficar pensando naquilo que nós assistimos. Então, se isso é verdade, eu queria que vocês pensassem comigo agora. Se isso é verdade em relação a uma obra humana, em relação àquilo que os homens fazem, os homens nos contam, e às vezes aquilo nos faz chorar, aquilo nos faz muitas vezes rir, e enfim, causa reações em nosso coração, em nossas emoções e até no nosso corpo. O que dizer, meus irmãos, desta profecia? Preste bem atenção. A Bíblia inteira é uma profecia. Esse livro ele está nos contando a história de Deus. Está nos contando o que Deus está fazendo no mundo. Se eu assisto um filme, leio um romance, um conto, um livro, e sou impactado, como é que eu não posso ser impactado diante da história de Deus? Diante daquilo que Ele está revelando para nós? Na verdade, o que a palavra de Deus vai nos mostrar aqui é que, inevitavelmente, se nós estivermos observando como nós temos que observar a história de Deus, aquilo que Deus está contando para nós, vai ter um impacto na nossa vida. Nós não vamos ficar da mesma forma, nós não vamos tratar aquilo como uma coisa sem importância, como algo indiferente. Então, a grande primeira questão, a grande primeira pergunta, irmãos, o que eu já queria que vocês pensassem, nós vamos desenvolver mais adiante nessa mensagem, a grande primeira pergunta e eu quero perguntar a você, o que a palavra de Deus tem operado na nossa alma, no seu coração, na sua alma, nos seus pensamentos, nas suas emoções, na sua vida?
Qual é o impacto que a palavra de Deus tem causado na sua vida? Será que se parece com este impacto que nós lemos aqui no versículo 15, quando Daniel diz: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Então, a grande pergunta é: o que a Bíblia Sagrada, o que a palavra de Deus, o que o Santo Evangelho tem realmente causado no nosso coração, na nossa vida? Qual o impacto disso? Ou será que temos sido indiferentes à história de Deus, ao que Deus nos revela aqui no seu livro santo, na sua palavra? E vejam, quando Daniel ele sofre esse impacto, nós vamos depois desenvolver mais e responder a pergunta, por que afinal de contas ele fica tão impactado, né? Mas quando Daniel sofre esse impacto, irmãos, ele faz uma pergunta. Ele chega com o anjo, né? Ele está tendo uma visão, ele está vendo milhões e milhões de seres celestes ali perto dele, e ele se aproxima do mais próximo dele e pergunta o que significam essas coisas. E é bem interessante, porque existe um impacto, Daniel não fica indiferente, Daniel, aquilo pesa sobre ele, digamos assim, e esse peso, ele se manifesta numa pergunta. E que pergunta é essa? A pergunta é essa aqui do versículo 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. Ou seja, ele quer conhecer esta verdade, o significado da profecia que tanto mexeu com ele, que tanto o impactou. E essas coisas, é claro, estão ligadas. Daqui a pouquinho, Deus assim nos permitir, nos der a sua graça, nós vamos entender como o impacto está envolvido aqui, está relacionado com essa necessidade que Daniel tem de saber, de compreender. Afinal de contas, o que Deus está revelando aqui? O que significam essas coisas? E aí vem a segunda pergunta, né, meus irmãos, que nós precisamos fazer. A primeira pergunta qual é? O que a palavra de Deus, o que a história de Deus tem causado na nossa vida? Tem causado impacto? A segunda pergunta é: nós temos buscado conhecer a palavra de Deus? Nós temos buscado compreender a palavra de Deus? Tem sido o nosso interesse semelhante ao interesse de Daniel, no versículo 16, isto é, nós temos nos achegado e nos aproximado de Deus e perguntado qual é o significado destas coisas? O que significa isso? Então, irmãos, eu queria que, nós estamos aqui como que num parêntese, né? Do capítulo 17, porque dá uma pausa, não se fala agora da profecia em si, mas se diz assim: o que aconteceu com Daniel quando ele teve essa profecia, quando ele recebeu essa profecia? E aqui tem muita lição para nós. É algo que é muito importante nós pararmos, nós meditarmos a respeito do que tem realmente a palavra de Deus ocasionado em nosso coração, e se nós temos perguntado sobre a palavra de Deus, se tem sido o nosso interesse buscar, entender a palavra de Deus. Então, meus irmãos, vamos entrar então nessas questões de forma mais clara. Na verdade, minha mensagem hoje então tem só dois pontos aqui. Primeiro, nós vamos falar do impacto que causou a profecia na vida de Daniel, conforme o versículo 15, e em segundo lugar nós vamos falar da pergunta de Daniel, né, do que Daniel fez aqui no versículo 16. Então, irmãos, eu queria que vocês pensassem comigo o seguinte: por que Daniel ficou tão impactado? Por que a profecia mexeu tanto com ele? Né? Qual o motivo de ele ter tido essa reação? Veja, a palavra de Deus diz aqui, vamos pensar primeiro um pouquinho sobre a reação em si. No versículo 15 diz: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Quer dizer que, quando Daniel teve esta profecia, ele ficou mal. Ele ficou mal. Ele ficou chocado. Ele teve um abalo emocional.
E nós vamos ver daqui a pouquinho que não foi só um abalo emocional, mas também um abalo físico. Aquilo foi um peso para ele. Sabe quando você carrega um peso muito grande? Carregar uma saca de cimento, né? E aquilo é difícil, é pesado, não é leve, não é, como é que eu posso dizer assim, levar uma pena, não é algo sem peso, sem força. Mas aqui pesou na vida do profeta e abalou o profeta psicologicamente e fisicamente, de maneira que ele sentiu o peso da profecia. Ele diz assim no versículo 15: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido. Observe duas palavras aqui, eu vou seguir aqui a nossa tradução, a ACF, né? Mas outras traduções seguem praticamente a mesma coisa aqui, não tem grande diferença, mas veja só. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido, um espírito abatido, dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Então isso mostra um grande abalo que a palavra de Deus, que a visão que ele teve, causou sobre ele. Qual o motivo deste abalo físico e psicológico? Qual o motivo de ele sofrer isso, irmãos? Bom, para nós respondermos isso, e é muito interessante que não vai ser só Daniel que vai ficar abalado diante de uma profecia. Nós temos outros profetas nas Escrituras que vão sentir o mesmo peso da profecia, o abalo da profecia. Mas, em Daniel, nós temos o exemplo, irmãos, de Nabucodonosor abalado diante da profecia, Belsazar abalado diante da profecia, e o próprio Daniel, não somente aqui, mas em outras ocasiões, ele fica abalado da mesma forma diante da profecia. E para nós respondermos por que esse abalo, nós devemos olhar esses exemplos das Escrituras e observar o que aconteceu nesses outros exemplos para respondermos aqui por que Daniel, por que a profecia abalou tanto o profeta Daniel. Então, irmãos, eu queria ler com vocês, primeiro, Daniel capítulo 2. Agora, nesse momento, eu vou ler só Daniel, tá bom? Depois eu vou ler mais uns dois versículos, 2 ou 3 versículos aqui, em outros textos, mas agora vamos só olhar para Daniel. Observe comigo Daniel capítulo 2, versículo 1. Volte um pouquinho aí a sua Bíblia, por gentileza. Veja aí o que diz. Daniel capítulo 2, versículo 1. Diz assim: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarasse ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Então, vamos pensar que porque o rei poderosíssimo, maior rei da terra, ele ficou abalado diante de um sonho e foi abalado por quê? Porque ele queria saber o significado do sonho. Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. O abalo do rei diante do sonho era porque, irmãos, ele queria saber o significado daquilo. O que significa isso? Mas não somente isso. Se nós formos olhar a profecia em si, irmãos, o texto vai dizer assim no versículo, acompanhe comigo aí, no versículo 29, quando Daniel, aqui mesmo no capítulo 2 ainda, versículo 29, quando Daniel, ele interpreta, diz assim: estando tu, rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque a mim haja mais sabedoria. Lá no versículo 31 diz assim: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua era imensa, cujo esplendor era excelente,
e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito, o seu braço de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua aos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande monte e encheu toda a terra. Então, irmãos, ele queria saber o significado disso, mas a estátua era enorme. Houve uma pedra que quebrou, foi tirado um pedaço da pedra sem mãos e quebrou o pé da estátua. A estátua toda se transformou em pó, e aquela pedra que quebrou os pés se transformou num monte que ocupou toda a terra. Aquela visão trazia um senso de glória, digamos assim. Havia algo de glorioso naquela visão. Então, não somente ele queria saber, e ele ficou abalado porque ele queria saber, mas também aquela visão não era qualquer sonhozinho, mas trazia marcas de algo glorioso que haveria de acontecer, que haveria de ocorrer. Vamos passar agora, irmãos, para a outra visão, lá no capítulo 5, agora com outro rei, o Belsazar. No capítulo 5, no versículo 3. Acompanhe comigo aí também. Capítulo 5, versículo 3. Diz assim o texto: Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres, as concubinas, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Pegaram as coisas do templo de Deus para fazer esse culto aqui, idólatra, aos deuses deles. Verso 5, na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam no outro. Gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que lê este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, terá uma cadeia de ouro ao seu pescoço, e no reino será o terceiro governante. Vocês observem que é um padrão. Quando eles recebem essa revelação, e veja que nós estamos falando aqui de homens ímpios. Nabucodonosor não era judeu, Belsazar não era judeu, mas é a segunda vez, acontece a mesma coisa. Quando eles recebem essa revelação, tem um impacto muito grande sobre eles. E aqui no caso de Belsazar, diz o texto, é até mais forte o impacto físico que se descreve aqui, que mudou o seu semblante, seus pensamentos o turbaram, as suas juntas dos seus lombos se relaxaram, seus joelhos batiam no outro, começou a tremer as pernas, que o joelho estava batendo no outro. De medo, de pavor. E aí ele grita dizendo: o que significa isso? Digam-me, meus astrólogos, interpretem o que essas palavras, que essa mão apareceu ali na parede, escreveu aquelas palavras na hora que nós estávamos todos aqui bebendo e usando os templos, aliás, as coisas do templo lá dos judeus. O que significa isso? É interessante, não é? Porque o abalo, ele está relacionado com a busca, mais uma vez, com a busca da compreensão do significado daquela profecia também. Mas, por outro lado, meus irmãos, houve um abalo também. O que Belsazar ele estava fazendo nesta ocasião? Ele estava profanando o templo de Deus. Vocês sabem, né? A interpretação aqui está
lá no finalzinho, no versículo 25, bora ler aí o versículo 25, aqui desse mesmo capítulo 5, que diz assim: este, pois, é o escrito que se escreveu: Mené, Mené, Tekel, Ufassim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e fostes achado com falta. Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. O juízo de Deus, ele foi julgado, profanou o templo de Deus e Deus disse assim: tu vais morrer, tu vais perder o reino. Irmãos, de alguma maneira nós podemos crer, Belsazar já percebeu que quando a mão escreveu ali, não era coisa boa para ele. E vocês observem nos dois exemplos que nós estudamos aqui, nós vimos aqui agora. No caso de Nabucodonosor, quando Deus dá o sonho para ele, Deus está dizendo assim: eu sou soberano sobre o teu poder aqui na Babilônia, Nabucodonosor, e eu vou cumprir o meu plano sobre os reis, que estava ali simbolizado na estátua. Quando Deus mostra aqui essa visão para Belsazar, é a mesma coisa. Deus está dizendo assim: eu sou soberano sobre o teu reinado, e eu te julguei, e eu vou te matar, e vou tirar o teu reino. Aqueles homens, irmãos, preste bem atenção, em todas as ocasiões, eles percebiam ali, naquela revelação, que tinha uma mensagem para eles, eles queriam saber qual era a mensagem, por isso eles ficavam abalados: eu quero saber. Os dois reis dizem: eu quero saber, mas não era só isso. Eles percebiam que ali tinha um poder muito maior do que o deles, um poder soberano, um poder divino, que estava se manifestando a eles. Havia a glória de Deus ali, e essa glória de Deus os abalava, irmãos. Vamos ver um outro exemplo agora com o próprio Daniel. Observe comigo lá no capítulo 8, versículo 26 e 27. Capítulo 8, versículo 26 e 27. A palavra de Deus vai dizer assim, Daniel capítulo 8, versículo 26 e 27. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dia muito distantes. E aqui então, no capítulo 8, versículo 27, Daniel diz assim: e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Você percebe o padrão aqui? Sempre o quê? Sempre a visão causa um enfraquecimento, e aqui abalo físico. Daniel diz que depois da visão ele ficou fraco, ficou doente. E alguns dias ele ficou doente. Até que se levantou e foi. Ele era um alto funcionário, né, do império, e ele foi tratar dos negócios do rei. E ele diz: espantei-me acerca da visão. Mas veja de novo a questão. E não havia quem entendesse. Ele queria entendimento. Ele percebeu que aquela visão, ela era uma mensagem. Ele queria muito compreender, e aquilo causou abalo também nele, a necessidade de compreender. Mas observe, irmãos, que tudo está envolvendo sempre a manifestação de Deus, o seu poder glorioso, e o seu poder tão glorioso que até o corpo de Daniel sentiu-se enfraquecido, sentiu-se enfermo. E finalmente, irmãos, o último trecho aqui, que eu quero pensar com vocês para nós respondermos essa questão, está lá no capítulo 10. Eu quero ler alguns versículos do capítulo 10. Capítulo seguinte, aí pertinho. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Veja, capítulo 10, o primeiro versículo. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi levada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. E a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi,
nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava na borda do grande rio Idequel. Levantei os meus olhos e olhei. Agora presta atenção na visão aqui. E eis um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago. Aqui, irmãos, você está assim, presta atenção, você está assim no seu quintal, aí vem aquele clarão do relâmpago, você fica normal? Você não treme de medo? Daniel está descrevendo aqui, veja só, Daniel está descrevendo o corpo dele como berilo, o rosto dele parecia um relâmpago. Ele está descrevendo um ser celestial, um anjo do Senhor. E ele diz assim, vamos continuar. E os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles o que é um grande... Eles nem viram. Mas, mesmo sem ver, diz o texto, que caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e esconderam-se. Fiquei, pois, eu só, contemplando aquela grande visão, e não ficou, olha aí, de novo, abalado de novo, não ficou força em mim, transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, como o meu rosto em terra, e eis que certa mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e tinha caído, irmãos. E sobre as palmas das minhas mãos, veio uma mão e levantou Daniel. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, levantei-me tremendo, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar, lembra que ele estava orando, que ele ficou fazendo jejum lá no início do capítulo, lembra disso? Que ele não comeu nada, ele estava em jejum e oração, buscando entender as coisas de Deus, e diz aqui, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim em resposta à tua oração. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém, semelhante aos filhos dos homens, tocou meus lábios, então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me o quê, meus irmãos? O que vocês estão lendo aí? Dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, nem fôlego ficou em mim. Mais uma vez, abalo psicológico, abalo físico, e aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me, disse, não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse, sabes, porque eu vim a ti, agora, pois, tornarei a pelejar com o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. Irmãos, qual é o padrão que nós vemos aqui? Em cada visão, tanto no sonho de Nabucodonosor, como na visão da mão de Belsazar, como na visão que nós estamos estudando, que aparecem os 4 animais, aparece a visão do juízo de Deus, um fogo, trono de fogo, aparece o Filho do Homem vindo e sendo recebido por esse ancião de dias no trono de fogo. Nesta visão, agora do capítulo 10, em que ele vê este ser glorioso, que a face parece um relâmpago.
Em cada uma dessas visões existe a manifestação da glória de Deus, irmãos. E essa glória tão, tão maravilhosa, tão poderosa, que chega a enfraquecer este ser humano fisicamente, psicologicamente, e que ele fica tão abalado que ele precisa da graça de Deus, da ajuda de Deus, do socorro de Deus, para ser fortalecido. De tamanha é a glória que está diante dele naquele momento. E outra coisa, em cada uma dessas revelações e desses enfraquecimentos, digamos, por causa da revelação, ele também, todos eles, tanto Nabucodonosor, Belsazar, Daniel, eles percebem que ali tem uma mensagem de Deus, desse Deus glorioso, e que eles ficam muito assim, sabe, ansiosos mesmo e desejosos, e por isso eles ficam abalados de saber o significado. Qual o significado disso? Irmãos, eles não ficam indiferentes, eles não tratam isso como se não fosse nada. Quando você vai para o Novo Testamento, é a mesma coisa. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele acalma o mar tempestuoso, os homens dizem: quem é este? Quem é este que até o mar domina, dá ordens à tempestade, dá ordens ao vento? Quando ele opera aquele grande milagre da multiplicação dos peixes ali, da pesca, melhor dizendo, maravilhosa, Pedro diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou o quê? Eu sou um pecador. Meus queridos irmãos, preste bem atenção nisso. Toda vez que Deus fala conosco, toda vez que Ele se revela a nós, essa revelação traz um senso da glória santíssima desse Deus, que não se trata ali de uma criatura, que não se trata ali, irmãos, de um ser humano como nós, mas se trata do Deus glorioso se revelando a nós. E nós não podemos, qualquer pessoa que tem esta revelação de Deus na sua vida, não pode ficar indiferente. Ela não pode, é impossível que ela trate isso como, vamos ir ali, comer alguma coisinha ali na esquina, vamos fazer alguma coisa trivial, comum, sem valor. Não. Aquilo causa um impacto profundo na sua alma, profundo na sua vida. Aquilo, na verdade, muda a sua vida, em algum sentido, de alguma forma. E mais, a partir do momento que Deus se revela, tanto o senso da glória dele se manifesta, como também vem ali a grande questão: Senhor, o que queres dizer? Qual a revelação? Qual o significado disso? Quando Nabucodonosor teve aquela visão, ele disse: o que significa essa estátua? O que significa a pedra que foi cortada? O que significa que quebrou os pés e tudo virou pó? O que significa isso? Quando Belsazar viu a mão escrevendo, ele perguntou, ele não pôde deixar de perguntar: qual o significado dessas palavras? E o que significa para a minha vida? Quando Daniel viu aquela visão dos 4 animais, do juízo de Deus, do ancião de dias, do filho do homem chegando ao ancião de dias, ele chega para o anjo e diz: o que significa? Quando Daniel aqui teve essas revelações, ele queria saber o significado delas. Irmãos, quando verdadeiramente Deus fala conosco, Deus se revela a nós pela sua palavra, há um impacto profundo, porque ali não se trata da palavra do homem, não é a minha palavra, não é a sua palavra, não se trata dos nossos meros planos, criaturazinhas que nós somos, que não sabemos se vamos estar vivos daqui a uma hora, nós não sabemos do futuro, nós não sabemos de nada. Se trata do Deus vivo falando, se manifestando gloriosamente a nós e revelando a nós os seus gloriosos planos soberanos que vão se cumprir, porque Ele é Deus. E a partir dali, então, nós começamos realmente a pensar: o que Deus vai fazer? O que Ele está revelando? O que significam essas coisas? Se vocês me permitem, eu preciso dar mais um exemplo bíblico disso, só para fortalecer mais ainda, tá bom? Bora ler lá Atos capítulo 9.
Eu lembrei agora de mais esse exemplo aqui, muito importante. Então vamos ler aqui, Atos capítulo 9. Vejam. Versículo 1. Atos capítulo 9, verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Lá vai Saulo, cheio de justiça própria, cheio de arrogância. E versículo 2, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, alguns dos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Lá vai Saulo, cheio de arrogância, cheio de prepotência, cheio de justiça própria, odiando a igreja de Cristo e dizendo assim: eu vou entrar nas casas, eu vou tirar pais e mães, eu vou separá-los e vou levar os presos por eles serem do caminho. O destruidor de famílias dos cristãos. Lá vai Saulo, cheio de arrogância. E o que o texto diz no versículo 3? Indo no caminho, aconteceu que, chegando-se perto de Damasco, subitamente cercou o que, irmãos? Veja a glória aqui. Um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Você percebe que sempre é uma revelação gloriosa? Sempre é uma luz, sempre é um relâmpago, sempre, né? Não é uma coisinha. É Deus se revelando, irmãos. E aí, Deus perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Você percebe que ele cai, ele tem um abalo físico, ele tem um abalo psicológico, ele é humilhado, ele é jogado no chão, como ser humano. E aí vem a pergunta, sempre tem a pergunta: quem és, Senhor? O que significa isso? Qual o significado dessa visão, Senhor? Quem és, Senhor? E aí ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele tremendo, veja, ficou lá, Paulo, que tranquilo, né? Não viu nada acontecendo, nada. Tremendo e trêmulo, atônito, tremendo e atônito. Disse: Senhor, olha a pergunta aí, meus irmãos: que queres que eu faça? Que queres, Senhor? E disse o Senhor: levanta-te, entra-te na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Meus queridos irmãos, acabou a arrogância, porque Saulo teve a visão da glória de Deus. Não é de uma criatura, não é de um homenzinho como ele, mas do santo Deus, que trouxe sobre ele um abalo pela sua glória física e psicológica. E vem junto. O que significa isso? Quem és tu, Deus? Quem és tu, Senhor, tão glorioso que fala comigo? Ele disse: eu sou Jesus, que tu persegues, porque persegues a minha igreja. E ele então disse: que queres que eu faça? Qual a sua vontade? O que significa essa visão, essa revelação que o Senhor está me dizendo? Vocês percebem o padrão, meus queridos irmãos? Por que Nabucodonosor, que Belsazar, que Daniel, que Paulo, que Pedro? Só para dar um outro exemplo, que eu acho que todo mundo conhece, Isaías capítulo 6, quando Isaías vê a glória do Deus Santíssimo. Lembra daquele texto lá? E os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia do quê? Da sua glória. Por que, irmãos, esse abalo? Porque, meus irmãos, quando o homem verdadeiramente chega a ele a revelação de Deus, chega a ele a revelação do Deus glorioso, do Deus santíssimo, do Deus que não é uma criaturazinha, mas o Deus supremo, soberano, Senhor dos céus e da terra. E este homem fica impactado, humilhado pela glória de Deus, ao ponto até das suas emoções serem abaladas, ao ponto até do seu corpo enfraquecer. Porque não é brincadeira.
Não é algo simples e normal estar diante do Deus vivo, não é estar diante de uma criatura. Isso traz junto uma humilhação diante de Deus e uma pergunta: Senhor, o que queres de mim? Qual o significado dessa profecia? Eu quero entender. Eu já entendi alguma coisa, é claro. Eu já percebi a sua glória. Alguma coisa não, muita coisa. Eu já percebi que ali existe a sua glória, mas eu quero entender, já que agora eu percebo que és tu, é a sua glória, não é um homem que está falando. Eu quero saber o que é, qual o significado dessas coisas. Há sempre essa busca, meus irmãos. Portanto, a angústia também, digamos assim, o abalo vem da visão da glória, mas também do desejo poderoso, não é um desejo pequenino, não um desejo insignificante, mas um desejo poderoso, um propósito poderoso que se levanta no coração de saber, de conhecer mais desse Deus glorioso, de conhecer mais da sua palavra, de conhecer mais da sua profecia. E é por isso que eu fiz a pergunta para vocês no início dessa mensagem. Em algum sentido, isso tem acontecido com nossa alma, com a nossa vida, meus caros irmãos. Mas vejam, agora eu quero passar para a segunda parte da mensagem. O que Daniel faz quando ele é impactado e quando ele então se levanta no seu coração o desejo de conhecer? Ele faz o que está no versículo 16. Vou voltar lá para Daniel 7, tá? Versículo 16, que diz assim: Cheguei-me a uns dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Meus irmãos, Daniel sabia onde encontrar a resposta. Daniel sabia onde encontrar socorro. Há um padrão também em todos estes textos que nós lemos, é que o socorro e a resposta não vêm do homem. Daniel, ele pergunta para o anjo. Um daqueles anjos que está lá, se você for observar, aqui no versículo 7, aqui no versículo... versículo 10, diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele, assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Então, ele tinha seres celestiais ali perto dele, naquela visão, e ele pergunta a um desses seres celestiais, ele pergunta a um desses que é do andar de cima, ele pergunta aos céus, ele quer saber, portanto, ele sabe que a palavra, que a interpretação, que a iluminação a respeito daquela profecia vem do céu, não vem daqui da terra. Ele pergunta, afinal de contas, qual a verdade disso? Qual o significado disso? É igual Paulo. Paulo pergunta para Jesus. Paulo diz assim, o que queres que eu faça? Paulo clama, ora, suplica. Daniel aqui está suplicando, está clamando. Meus irmãos, por que ele faz isso? Eu queria aqui chamar a atenção de vocês, então, em primeiro lugar, para isso. Ele sabe que a resposta, a interpretação, não vem do homem. Volte um pouquinho na sua Bíblia, lá para o capítulo 2 novamente, versículo 27 e 28. Olha o que Daniel fala para o Nabucodonosor. Capítulo 2, versículo 27 e 28. Diz assim a Escritura. Respondeu-lhe, Daniel capítulo 2, versículo 27 e 28. Respondeu-lhe Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. E o teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Aí ele vai interpretar. O que ele está dizendo aqui com todas as letras? Olha,
Não há homem que possa dar essa resposta. Meus irmãos, existe muito conhecimento na Terra e conhecimentos importantíssimos, muito úteis. Existe conhecimento científico, existe muita verdade até mesmo na filosofia humana, existe muita verdade que nós adquirimos pela experiência, aprendendo com pessoas mais velhas que nós, ouvindo seus conselhos. Existe muita verdade que nós podemos aprender aqui do mundo, e tudo isso, inclusive, vem de Deus. É aquilo que nós chamamos de graça comum de Deus. Só que quando nós olhamos, irmãos, para a Escritura Sagrada, para o significado de tudo que está escrito aqui, deixa eu lhes dizer, Deus tem que nos dar a sua iluminação. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos pedir, clamar a Deus. O que o texto está dizendo aqui é que tem que ser Deus. Uma outra coisa aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, que quando Daniel ele faz essa pergunta, veja, não sou eu que estou fazendo, não é você que está fazendo, é Daniel. Daniel, irmãos, é um dos profetas que escreveram a Bíblia. Ele é aquele que o texto chama lá, lembra que ele é chamado amado? Ele é o profeta do Senhor. Ele foi escolhido para essa função tão importante. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Daniel sabia menos que nós. Porque a revelação de Deus, ela é progressiva. Deus não deu toda a revelação de uma vez. A revelação de Deus é progressiva. Hoje nós, a Igreja de Jesus Cristo, dos tempos do Novo Testamento, nós temos uma compreensão muito melhor. Porque é aquilo que eu já falei para vocês, até ilustrei assim, você está lendo um livro, você está lendo uma história. Você começa os primeiros capítulos, você não entende muita coisa, né? Mas chega lá nos últimos capítulos, você olha para aqueles primeiros capítulos, você começa a dizer assim, é por isso que aconteceu assim, assim, assim. Por quê? Porque agora você tem a visão de toda a história, você sabe realmente tudo o que aconteceu. O narrador, ele contou, só que ele contou depois. Ele foi contando progressivamente. A Bíblia é um livro de revelação progressiva, ou seja, Deus não deu tudo para os homens, não. Ele foi dando progressivamente. Vocês querem ver uma coisa aqui muito interessante? Vamos ver aqui Hebreus capítulo 1, verso 1. Olha aí o que o texto diz. Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1. Veja o que a Escritura diz. Vou aguardar que os meus irmãos acharem. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Diz a palavra, olha assim. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, inclusive pelo profeta Daniel, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Eu pergunto para vocês, a revelação era maior no tempo em que Deus usava os profetas? Ou a revelação foi muito maior quando o próprio Deus veio encarnado e falou? É óbvio, não é? Ele está dizendo aqui, antes Deus falou pelos profetas, mas depois, nos últimos dias, falou pelo seu próprio Filho. Revelação progressiva. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho foi prometido em todo o Antigo Testamento. Gradativamente Deus ia falando. Lá em Gênesis 3,15, olha, vou trazer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele foi revelando. Aqui nessa profecia, ele está revelando sobre o Filho do Homem, que o Filho do Homem, Daniel ficou olhando para aquilo, mas quem é esse Filho do Homem? Quem é este que se achega até o ancião de dias? Quem é este? Filho do Homem é Jesus Cristo. Veja outro texto aqui, irmãos, lá em 1 Pedro,
capítulo 1, verso 10 e 12. 1 Pedro, capítulo 1, versos do 10 ao 12. Olha só, outro texto interessantíssimo sobre esta questão. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 10 ao 12. Diz assim a Escritura Sagrada: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas, olha só que coisa maravilhosa, os anjos desejam bem atentar. Os anjos ficam olhando para essa revelação, e ficam observando e ficam estudando essa revelação. Os anjos que estão lá na glória, eles ficam observando isso. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, que ele está dizendo aqui que os profetas, eles indagavam, versículo 11, eles queriam entender que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, ele ainda chama aqui, né? Espírito de Cristo, não é nem Espírito de Deus, mostrando que Cristo é Deus, né? O Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que haviam de vir. Foi revelado a eles que não para si mesmos aquilo eles viriam, eles não viram a Cristo, eles viram menos que nós, mas eles entenderam, vem algo muito maior lá na frente, vem o próprio Cristo. Foi revelado a eles que não para si mesmo, mas para nós. Quem são esses nós? É o povo da igreja, da nova aliança, depois que Jesus já veio. Foi para nós que eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. O que Pedro está dizendo é o seguinte aqui: o Espírito Santo escreveu o Antigo Testamento. O Espírito Santo foi revelando para os profetas essas coisas, eles foram entendendo. Mas eles também entenderam que não era para o tempo deles o cumprimento daquelas profecias. Era para nós. É para o povo da nova aliança. E agora que veio o cumprimento, que veio Jesus, houve a pregação pelo Espírito Santo enviado do céu. Estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Significa o seguinte, que toda aquela revelação gloriosa que abalou Daniel, preste bem atenção nisso, se referia aos nossos dias. E agora, o Espírito Santo levantou os apóstolos e tem levantado pregadores ao longo da história da igreja para que anunciem essas coisas. Para que nós conheçamos essas coisas. Coisas essas, tão gloriosas, irmãos, tão maravilhosas, tão magníficas, tão cheias da glória de Deus, que manifestam tanto a glória de Deus, que os próprios anjos que estão lá ficam observando e eles desejam bem atentar. Vocês percebem o que é isso? Vocês estão entendendo o que é isso, irmão? A Bíblia está dizendo aqui, Deus foi revelando a sua glória. E então a glória veio na pessoa dele mesmo, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra lá de João? E vimos a sua glória. Daniel, ele queria entender isso. Ele não podia entender totalmente, porque Deus ainda estava revelando, mas o que Daniel já tinha, já o impactava sobremaneira e já o fazia desejar conhecer mais. Agora eu pergunto para vocês, e nós, dos tempos em que o próprio Jesus já veio aqui, isso tem nos impactado? Isso tem nos feito desejar mais?
Daniel aqui, então, isso mostra a revelação progressiva, mostra, como eu disse, que ele sabe que essa revelação vem de Deus e mostra que precisamos orar pedindo essa bênção de Deus. E aí, eu vou ler o último texto da Escritura nesta noite, lá em Tiago, capítulo 1, verso 5 e 6. Irmãos, se essas coisas são gloriosas e essas coisas precisam ser compreendidas, e somente Deus pode nos fazer compreender, o que precisamos então fazer? Orar, clamar, pedir a Ele. Mas pedir o quê? Tiago nos diz, bora ler lá. Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim a Sagrada Escritura: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. É isso, meus queridos irmãos. Daniel, num certo sentido, estava orando lá. Tiago, ele diz assim para nós: peçam sabedoria, clamem a Deus. Quando você começa a entender o Evangelho, não tem jeito, você vai ser impactado. Porque você vai percebendo ali a glória de Deus no Evangelho. E a partir daí você tem o desejo de conhecer mais, de entender mais, de compreender. E esse desejo não cessa nunca, irmãos, porque nós não temos tudo. Deus vai se revelando a nós também gradativamente. E o que nós devemos fazer então? Nós devemos pedir, nós devemos orar. E Ele tem essa promessa, Ele nos dará a sabedoria se nós pedirmos a Ele. Peça com fé, se humilhe diante dEle e Ele vai revelar mais e mais a sua glória. Eu queria, meus irmãos, brevemente, nosso tempo já está estourando ali, queria dar 3 conselhos bem breves para vocês. Em primeiro lugar, aquela pergunta que eu fiz no início da mensagem sobre cadê o impacto? Né? Onde está o impacto da palavra de Deus na nossa vida? Pois bem, como temos tratado, meus irmãos, as revelações de Deus nas Escrituras a respeito do seu soberano plano redentor no Filho do Homem, conforme Daniel está nos mostrando lá no capítulo 7. Convém, meus irmãos, então, diante desse texto, preste bem atenção, nós nos dispormos a meditar, nos dispormos a, com humildade, nos chegarmos diante desse livro santo e diante da pregação, exposição desse livro santo, com humildade, meditarmos e chegarmos a ela então com humildade, com fé, com reverência e com um clamor no nosso coração: ó Deus, nos revela da sua glória. E deixa eu lhe dizer, meus irmãos, quando nós nos achegamos ao Senhor, confiando nele, para entender o seu evangelho, clamando por sua misericórdia, como Tiago diz, clamando por sua sabedoria, ele vai revelar a sua glória a nós. Ele vai se revelar a nós, como Tiago também promete, que ele não negará essa bênção àqueles que vão a ele, aqueles que meditam, aqueles que clamam, aqueles que suplicam a ele essa glória, aqueles que, tendo ouvido já a sua palavra, e deixa eu lhe dizer, se você está ouvindo essa palavra hoje, e se eu estou falando aqui, interpretando bem a Bíblia, a glória de Deus já está se manifestando no seu coração. Se a palavra está operando o que tem que operar no seu coração, você já está sentindo o senso dessa glória de Deus. E você já está sentindo o desejo de buscar mais, conhecer mais. Então vá à palavra
e medite mais na palavra, e clame mais, e diga: Senhor, como Daniel perguntava, como até os reis pagãos perguntavam, como Paulo no dia da sua conversão perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Então, meus irmãos, nós seremos mais impactados e mais impactados pela glória de Deus. E porque Ele vai se revelar a nós. E isso não vai parar. Porque então, estando impactados, nós vamos ainda continuar clamando: Senhor, eu quero saber mais e mais da sua palavra. É por isso que todo domingo nós estamos aqui estudando o quê? A palavra. Porque Ele continua se revelando a nós. Então, não desperdice. Se aproxime de Deus em Cristo Jesus com uma fé humilde. Você é um crente em Cristo Jesus, você já creu nele? Então vá a Ele, porque Ele não negará a você essa glória e esses benefícios, porque Ele já deu a você, já está à nossa disposição, no Filho de Deus em Cristo Jesus. Essa é a primeira grande questão. O segundo conselho, irmãos, é esse, né? É bem prático mesmo. Nós temos buscado esse entendimento, irmãos. Nós temos orado mais por entendimento. Nós temos clamado mais a Deus que se revele a nós. Nós temos feito isso. Pense bem, nós estamos num mundo cheio de ocupações, de distrações e de buscas. As pessoas estão buscando tudo. As pessoas estão buscando dinheiro, as pessoas estão buscando adquirir coisas, as pessoas estão buscando, melhorar a sua saúde, as pessoas estão buscando um monte de coisa. Mas a questão é, nós estamos buscando conhecer mais e mais. Nós temos esse senso de Daniel, né? Senhor, o que significa isso? Irmão, nós temos que tomar esse livro e clamar todos os dias, chegar diante desse livro e meditar e clamando a Deus. Deus, me revela o que significa esse versículo. O que significa a carta de Paulo aos Romanos, por exemplo. O que significa? Eu vou ler, eu vou estudar, eu vou meditar nas Escrituras. E todos os domingos eu vou à igreja, desejando que o pastor lá, ele não diga alguma coisa da cabeça dele, mas ele abra a Bíblia e explique a Bíblia para mim. Eu quero, Senhor, que o Senhor revele o que está na sua Escritura. Vá a Deus, eu quero conhecer mais do seu amor, da sua graça, do santo Evangelho do amado Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos tratar essas coisas com indiferença, como se não fosse nada. E por último, que todos nós aqui ouçamos o Santo Evangelho. Veja, eu não estou aqui procurando falar, e os ministros do Evangelho não procuram falar, digo outras coisas. Outras coisas são importantes nós sabermos, mas não tem nada mais importante do que você saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós somos grandes pecadores, mas Ele mandou o Filho dele para morrer numa cruz por pecadores, e Ele diz a todos nós: arrependam-se e creiam no meu Filho, para que vocês sejam salvos. Essa é a grande mensagem. Essa é a mensagem gloriosa que Pedro diz lá, que os profetas ficaram procurando entender, e que os anjos lá do céu ficam observando para entender mais e mais. E eu quero dizer a todos vocês aqui: Jesus é o Salvador. E todos olhem para Ele para serem salvos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos pedir que Ele nos fortaleça mais e mais. Amado Senhor, oramos, Senhor, para que tenhamos na nossa experiência cristã este impacto, Senhor, do Evangelho, que a sua glória se revele mais e mais a cada um de nós, Senhor, de maneira que não haja indiferença, frieza, mas calor, amor, reverência, mais e mais em nós entendermos a glória do Senhor no santo Evangelho de seu Filho Jesus. É tudo isso que o Senhor está revelando aqui em Daniel, em toda a Bíblia, Senhor. E que isso nos leve a buscarmos mais e mais entendimento, a orarmos aos céus, a buscarmos com a igreja, nas nossas meditações, nas pregações da igreja e nas nossas conversas com nossos irmãos, a conhecer mais e mais o Evangelho de Jesus. Senhor, tira de nós a indiferença, a distração e nos faz buscar mais e mais a verdade em Cristo Jesus. E que todos aqui, de fato, possam crer em Cristo para a sua salvação
arrependendo dos seus pecados, em nome de Jesus. Senhor, nos abençoa e mostra-nos mais e mais a sua glória para nós te amarmos mais e sermos adoradores fiéis, cada vez mais fiéis em Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Irmãos, vamos, já indo para o final do nosso culto, vamos ler o ponto de número 9, que temos aí, da nossa Confissão de Fé Batista de 1689. Vamos fazer a leitura.